essa semana que passou e a outra, nós tivemos notícia de que o Papa Francisco esteve em Ur dos Caldeus, fez uma celebração, né, ecumênica para os judeus, os muçulmanos e também para os cristãos. E esse lugar, o cenário onde foi celebrada essa reunião, né, essa declaração política e religiosa, tinha no fundo do cenário, tinha no fundo os zigurates. Um zigurate, eu tinha falado para vocês, desde quando falamos de Romanos na civilização pós-dilúvio, um zigurate era um templo da antiguidade para adoração a Deus. E ele geralmente é feito de alguns patamares, e o último patamar, último patamar, eles chamam como a porta dos céus. É a porta, é a chegada aos céus. E ali é para adoração a deuses, adoração a ídolos, né? Então é um sinal de afastamento do Deus verdadeiro, né? A civilização antiga já acabou sob influência de Nimrod, abandonando a Deus como seu único Deus e adorando a ídolos, adorando, né, aos deuses, né, eles consideram, né, principalmente os astros, as estrelas, né, tal. Bom, então nós estamos vendo que a grande Babilônia está se formando na sua conclusão, né, como a nuvem que vai se formando, e Deus vai tratar com a grande Babilônia, né, e Apocalipse 17 a 20, e no final, Apocalipse capítulos 21 e 22 tratará da visão da Nova Jerusalém. Então, o livro de Apocalipse todo trata de 4 visões. A primeira visão é Cristo na sua humanidade, cuidando das igrejas como sumo sacerdote. A segunda grande visão é a visão do que vai acontecer com o mundo. O destino do mundo vai desde capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 16. E a terceira grande visão, como Deus vai tratar com a grande Babilônia, capítulo 17 até capítulo 20, e a visão da Nova Jerusalém, novo céu, nova terra, são os últimos 2 capítulos, 21 e 22 do livro de Apocalipse. Bom, aqui também em mais uma informação, Apocalipse 1, versículo 19, aqui ele fala: escreve, pois, as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas coisas, depois destas, tá? Então aqui tem 3 etapas. A primeira etapa, o que João precisava relatar para a igreja, para nós, primeiro as coisas que ele viu. Então o versículo 11 do capítulo 1 ainda diz assim: dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então, o que João viu, né? O que João viu, ele viu de Apocalipse, versículo 1, capítulo 1, de versículo 9, né, até versículo 20. Quer dizer, então, o João, ele viu a visão, né, dos 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros de ouro estava um filho do homem, com vestes de um sumo sacerdote, andando no meio dos 7 candeeiros de ouro, tá? Então, essa visão é a visão do que João viu. João viu essa visão, né, do sumo sacerdote. E do que as coisas que são as coisas que são, é a partir do capítulo 2 de Apocalipse, são a situação das 7 igrejas, tá? Então são as coisas que são, vai desde capítulo 2 e capítulo 3. Os 2 capítulos aqui falam das coisas que são. Realmente a igreja faz parte das coisas que estão acontecendo. Nós estamos vivendo, a igreja ainda não terminou a sua era, a era da igreja está acontecendo. Então, as coisas que João viu, é quando ele subiu, viu né, a visão dos 7 candelabros, e viu também a visão do sumo sacerdote, Jesus como filho do homem, andando e cuidando das igrejas. E
as coisas que são as 7 igrejas, que é a história da igreja está em andamento. E as coisas que acontecerão depois destas, né, que onde acontecer depois destas, que são exatamente as coisas que vão a partir do capítulo 4 até o final do livro de Apocalipse, serão as coisas que irão acontecer. É por isso que Deus quer nos abrir esse livro no tempo final, tá bom? Então, vamos rapidamente para o que João viu, tá? Versículo 9 diz assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Primeiro, eu quero dizer que João, ele não é alguém hierarquicamente superior a nós, tá? Na Bíblia não existe hierarquia na igreja. Ele foi o enviado de Deus, ele é o profeta de Deus para nos falar aquilo que Deus demonstrou de revelação. Mas ele é um irmão nosso, sabe? Isso é importante, porque no final do primeiro século já se começou a disputa pela posição, né? O bispado já começou a começar já no início do segundo século e assim por diante, e começou a haver nicolaísmo, né, hierarquia na igreja. Mas assim, João faz questão de mostrar: eu sou emissário, eu sou apenas o canal pelo qual Deus está abrindo essa revelação para vocês. Eu sou irmão vosso, eu sou irmão de vocês. Eu sou um companheiro na tribulação. Então, a igreja está aqui na terra, irmãos, ela vive debaixo de uma tribulação, principalmente quem quer gerar, né, o filho varão. Quem quer viver confortavelmente aqui na terra, não se preocupando com a vontade de Deus, talvez não viva no meio da tribulação, e os seus sofrimentos são sofrimentos inerentes a qualquer homem, mas não a tribulação aqui referida. A tribulação aqui é para gerar igreja, gerar vencedores. Então eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação e no reino. Estamos aqui, irmãos. Muita gente não está preocupada, muitos cristãos não estão preocupados com o reino, mas nós estamos preocupados com o reino. Então, João era, né, esse companheiro no reino, e nós somos seus companheiros no reino, e nós somos companheiros uns dos outros no reino. Nós estamos na realidade do reino dos céus e nós queremos estabelecer o reino de Deus aqui, na manifestação do reino dos céus, aqui na terra, que é o milênio. Tá? E também na perseverança em Jesus. Essa palavra é muito especial. Perseverança em Jesus. Perseverança em Jesus é o sofrimento para gerar esse reino, para produzir esse reino. Jesus Cristo, ele veio aqui na terra, ele viu, né, as pessoas aqui como ovelhas sem pastor, ele se compadeceu-se delas, e ele começou a pregar o reino do céu, começou a curar as pessoas de toda sorte de doenças e enfermidades. Quer dizer, então Jesus Cristo, ele veio aqui na terra já para um trabalho de perseverança, porque ele sabia que daí para frente só encontrava dificuldades. Os judeus começaram a persegui-lo, né? Satanás usava todas as circunstâncias para tentar impedir a pregação do evangelho do reino. Queridos irmãos, hoje acontece a mesma coisa. No sábado eu conversei com os comportores do PAC, né, lá em São Paulo, Osasco. Eles estão com poucas pessoas para aperfeiçoar a semana passada, mas eles mesmos encontraram muitas dificuldades entre eles mesmos. Às vezes eles mesmos se veem por falta de companheirismo, cada um quer trabalhar sozinho e começa a dar tudo errado. Então eu disse para eles o seguinte: nós precisamos passar pela perseverança de Jesus, perseverança em Jesus, que é para gerar o reino, para gerar a igreja. Então, não é fácil, queridos irmãos, vocês não sabem. Nossos comportores na rua, além de enfrentar pandemia, né, perigo de contaminação, nossos comportores estão na rua, eles enfrentam toda sorte de hostilidade. Porque esse mundo, com o seu sistema formado, é contra, né,
a pregação do Evangelho do Reino. Tudo que há no mundo, né, Jesus, eu li para eles, João 17, que Jesus disse assim, orava para o Pai, ó Pai, eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Por isso, irmãos, nós temos que ter essa mente clara. Se você e eu somos bem recebidos no mundo, abraçados pelo mundo, nós já pertencemos ao mundo. Mas se nós queremos lutar pelo reino, nós não seremos bem recebidos no mundo. Porque o mundo, né, nós não somos do mundo como o Senhor não é do mundo. Então ele fala assim, Jesus falou para o Pai, não os peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Nós não pedimos tirar do mundo porque eles precisam ir ao mundo, mesmo com hostilidade e tudo, eles precisam ir ao mundo para resgatar as almas. E deixar nas mãos das pessoas livros que pregam o Evangelho do Reino. Eles precisam, através de uma oração, conectar as pessoas com Deus, né? Aliviar de toda a angústia, toda a carga emocional que as pessoas estão na rua, debaixo do império das trevas. Então, o mundo não é o nosso lar. O mundo não é o lugar que vai nos receber bem. Não, o mundo é lugar de muita hostilidade para quem quer pregar o Evangelho do Reino. Mas, graças a Deus, o Senhor tem preparado as pessoas. O mundo não recebe você bem se você quer pregar o Evangelho do Reino, mas as pessoas preparadas pelo Espírito choram quando você leva Deus para essas pessoas. Essas pessoas reconhecem que Deus enviou você para libertá-las, né, da prisão do momento, da situação em que está, ou problema de falta de emprego, problema no casamento, problema de doença na família, problema de morte, etc, etc. Muitas situações, e as pessoas são o alvo do nosso trabalho. Nós não somos do mundo, o mundo não vai nos receber bem, mas as pessoas que o Espírito preparar vão nos receber super bem, vão nos abraçar. Por isso, amados irmãos, esse é o nosso consolo, essa é a nossa alegria. Nós não saímos para fazer comportagem por dinheiro, mas nós somos bem supridos pelo dinheiro, né? Os comportores dinâmicos, graças a Deus. Mas, irmãos, o foco não é dinheiro, o foco são as pessoas. O foco é salvar, né, as pessoas dessa situação toda. Por isso, graças a Deus, a perseverança em Jesus, todo aquele que quer lutar pelo reino vai ter que passar. E então ele falou assim: eu me achei na ilha chamada Pátimo, eu fui exilado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então o mundo não vai nos receber bem, o mundo vai nos exilar por causa da palavra de Deus que pregamos e por causa do testemunho de Jesus, que é a igreja, né? E achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, e para ver essa visão, eu e você precisamos estar no espírito, e no dia do Senhor, naquele tempo o dia do Senhor já é o primeiro dia da semana, né? E essa voz dizia: o que vês escreve em livro e manda 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado eu vi 7 candeeiros de ouro. 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. As 7 igrejas são as 7 candeeiros de Deus aqui na terra, com lâmpadas acesas, brilhando na noite tenebrosa, na noite de trevas. O mundo está vivendo em trevas. As pessoas que os compositores saem nas ruas para pregar o evangelho, fazer uma oração, estão vivendo em trevas, estão a esmo, não sabem para onde vai, estão sem direção, angustiadas, todas exaustas, aflitas. Mas a igreja brilha na noite. Nós somos esses candeeiros que brilham na noite. É uma esperança para as pessoas que estão vivendo, né, no meio das trevas. E nós somos o testemunho de Jesus. Brilhamos aqui, né?